Esse filme era um filme que eu desejava fazer há muitos anos. Há muitos anos mesmo ele está andando dentro da minha cabeça, andando comigo, porque sempre eu vou ao Candomblé desde muito pequeno. Mas não porque eu seja do Candomblé, não sou do Candomblé, e sou materialista, sou ateu, graças a Deus, mas sempre eu tive me metido, de alguma maneira, por N motivos diferentes, desde profissionais até por curiosidade do Candomblé. E os filmes quase todos sobre Candomblé são filmes muito pesados, são filmes onde tem uma coisa pesada, um mistério, E eu não via isso, eu via o Candomblé uma coisa de uma beleza extraordinária. Eu via o Candomblé de uma coisa extremamente agradável de se assistir, de se ficar lá vendo e tal. Eu dizia, então, um dia eu vou fazer um filme sobre esta minha visão do Candomblé. Não buscando nada, quer dizer. Depois de certo tempo começou a vir a ideia do secretismo, que me incomoda porque é uma coisa extremamente falsa. O secretismo é uma coisa que foi criada pelo conquistador. Quer dizer, o conquistador português, quando veio para o Brasil e traz seus escravos, ele tenta convencer os escravos, como o Anchieta tentou convencer os índios, quer dizer, a política do conquistador, de que aqueles santos que eles veneravam eram os mesmos santos católicos, então não precisava venerar os deles, podiam venerar os católicos, que eram idênticos. Então, era uma forma que eles acreditavam que fossem eliminar as outras religiões e ficar uma religião com a primazia absoluta, que seria a religião católica. Coisa que eles conseguiram de verdade, que até hoje, no mundo ocidental, a religião católica é a mais poderosa. E eu dizia, não é assim. E o povo negro conseguiu, com o próprio Mãe de Santo diz, quase esse milagre de vir preso para o Brasil, sem escravos, sem roupa, as pessoas morrerem. Então, manter de alguma maneira essa religião viva. E de outra maneira, de outra coisa que me fascinava, porque quando eu tive algumas vezes na África, o Candomblé de lá não tem nada a ver com o nosso. E eu ficava muito impressionado com essa matriz não é a mesma coisa. São dois Candomblés. Não tem a ver uma coisa com a outra e tal. Por quê? Porque o Candomblé africano é por região. Quer dizer, você tem uma aldeia, aquela aldeia é de um orixá. Você tem outra aldeia, que a outra aldeia é de outro orixá. E assim por diante são divididos. Por isso, todas as lendas, o pessoal que estuda mitos e lendas, essas coisas, vai compreender isso com mais facilidade, porque você tem toda uma série de aldeias que são Ogum. E ela então tem todas as lendas do Ogum, que foi, que veio, que matou os maus comportados, salvou os bem comportados. No Brasil, os escravos vêm embolados. Eles não vinham todos na mesma aldeia, eles vinham todos embolados. E ninguém perguntava para eles que religião eles tinham, porque não consideravam nem sequer que aquilo era uma religião. Consideravam que aquele era um mito, era uma seita, era alguma coisa assim que na época os caras não tinham o menor respeito, demoraram quase séculos para ter. E aí quando eles começaram a ter dinheiro, capacidade, que no fim do ano, começaram a ter algum ganho e começaram a montar as casas mais antigas, na verdade, quem montou essas casas mais antigas era um grupo de negros. E cada um era de uma aldeia. E cada um tinha um orixá diferente. Então, os nossos orixás, os nossos candomblés, têm casa de muitos, pelo menos 7, 8, às vezes 10 orixás diferentes dentro da mesma casa. Que é uma coisa que não existe na África. Nós somos muito mais versáteis nisso, e muito mais ricos no sentido de que
você tem muitos orixás. A dança inicial que se faz para todos os orixás e que se dança e tal, não tem na África essa dança. Porque não se dança para todos os orixás, se dança só para o orixá daquela casa. Cada casa tem um orixá. Então, eu voltei e disse assim, então não tem candomblé no Brasil, que é no Brasil. Que não tem que ir na África buscar a sua tradição, porque, na verdade, ele já sofreu tanta mudança que ele virou uma religião nossa, ele é uma religião brasileira. E a diferença do candomblé cubano, bem diferente do candomblé cubano. E é diferente do candomblé que não tem candomblé, mas finge que tem, do Maranhão, por exemplo, que chama tambor de mina, que é inteiramente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós, brancos, nós cultos, desde o Mário de Andrade, começamos a fazer esse bolo como se fosse uma coisa só. Quer dizer, o Mário de Andrade chamava o candomblé de voodoo. Ele não tinha a menor ideia de que voodoo era uma outra coisa, não tinha nada a ver com candomblé. Porque, na verdade, cultura popular para ele não era candomblé. Então, há grandes equívocos na obra do Mário de Andrade, hoje já para lá revelada pelos historiadores, pelos antropólogos e tal, mas ainda incautamente aceita por muita gente. Quer dizer. Então, o Mário de Andrade escreve um negócio enorme sobre o Maranhão, que o estado que tem 3 dias. Então ele fala sobre o tambor de crioula, que é um negócio que ele só viu uma vez. E dá como uma coisa religiosa. O tambor de crioula não é religioso, o tambor de crioula é uma festa comemorativa. Não tem santo nele, não entra santo nenhum, não entra nada. Então aí eu disse, bom, vamos lá fazer o candomblé do Rio de Janeiro. Não estou tentando fazer o candomblé da Bahia, nem do Maranhão, nem do Rio Grande do Sul, nem da África, nem do lugar nenhum. Vou fazer do Rio de Janeiro, que eu conheço, as mães de santo que eu conheço, acho que eu os respeito, acho que eu tenho uma relação afetiva com elas, e tenho mesmo, e ao mesmo tempo, discutir essa questão de que santo é santo, orixá é orixá. Que as duas coisas não são uma só, não. Por mais que nós, com a nossa extraordinária capacidade de termos mais de uma devoção, o brasileiro tem isso. Nós podemos ter muitas devoções e não misturamos uma devoção com a outra. Então eu queria um pouco mostrar isso no filme, quer dizer, não há sincretismo. Ao mesmo tempo tem uma forma qualquer que a gente se entende. Entende? E é muito forte isso, quer dizer, é forte até nos materialistas que na hora H acabam falando em Deus, ou coisa assim, valeu Deus, salve meu Senhor, não sei o que tal. Né? E nós temos essa, e faz parte da gente isso, faz parte da gente essa ideia da devoção, da negação à devoção. Que eu acho uma coisa fantástica, quer dizer, quando está tudo bem, nós não acreditamos em nada. As pessoas nem vão à missa. Os católicos, eu sou católico, mas não vai à missa. Mas assim que acontece uma coisa ruim, que o cara passa um aperto, ele corre na igreja. Porque ele é católico, ele corre lá para ver se alguém dá um jeito de ajudar a vida dele. Então, essa capacidade que a gente tem de entrar e sair da devoção é muito grande, de entrar e sair. E não importa se a gente está necessitado por algum motivo, ou de saúde, ou econômico e tal, a gente vai pedir ao santo que for, mesmo que não seja o santo da nossa devoção, vai a mesma coisa que aquele pessoal vai te levar nos capuchinhos, o cara vai de azar, o outro vai... Então tem uma opção de questões místicas em volta do santo num ponto específico. Né? O próprio Santo Antônio virou casamenteiro, né? Que não é o santo casamenteiro, ou é também o santo casamenteiro, porque todos os santos são casamenteiros, né? Porque buscam a felicidade das pessoas. Então a razão de fazer o filme foi esse medo, que eu acho que eu não fui muito claro, não. Mas isso me despertava sempre uma grande inquietação. Mas
o que eu gostei de ter feito esse filme, primeiro foi muito agradável filmar as pessoas, desde os dos freis franciscanos ao povo do santo. Eu fui extremamente bem recebido, fui muito bem cuidado, tive uma enorme facilidade e foi tudo muito... Eu filmei em menos tempo do que eu tinha previsto, foi tudo muito leve. Muito leve. Mas eu segui as regras do jogo, quer dizer, eu demonstrei antes de começar o filme meu respeito por ele. Porque antes de eu começar a filmar, quando eu estava ainda escrevendo o roteiro, fazendo a pesquisa e tal, eu fui ao terreiro da Mãe Naná, que é essa senhora, essa mãe de santo negra que aparece, e pedi para ela julgar os búzios, que é... Entendi nada. Não, entendi que você é Agora, 9 já era. Então, deixa eu terminar então, rapidinho. Aí eu fui para ela e pedi para ela julgar os búzios para ver se o Ogum, que seria o objeto da minha filmagem, teria alguma coisa a se opor. E ela julgou lá e disse, não, o Ogum está plenamente de acordo com esse filme. Aí olhou para mim, você viu um negócio fantástico, olhou para mim e disse assim, mas você é de Oxumaré. O seu santo Oxumaré, o senhor Orixá Oxumaré. Você tem que perguntar a ele se ele não vai ficar zangado se ele fazer um filme sobre o irmão dele. Aí eu olhei para ela e disse assim, pergunta para o Oxumaré, vamos começar a atropelar todo mundo aqui. Aí ela julgou para o Oxumaré não ficou chateado, mostrou o leve segundo ela, o leve segundo, mas não, porque afinal de contas eu deveria ser filho dele, não fazer um filme sobre ele. Aí eu fui na Gisele, na francesa, naquela senhora loura que parece, loura, cabelos brancos, olhos azuis e tal, que para grande contradição de tudo que é bem brasileira, essas contradições, ela é a única africana do filme. Ela é nascida na África. Entende? Então, todo esse conceito de dizer que também vai ao encontro, quer dizer, ou nesse caso, de encontro às teses dos afrodescendentes. Porque ela não é uma afrodescendente, ela é uma afro. E esse negócio de dizer de afrodescendente é outra discussão que tem que ser dada com seriedade, porque os muçulmanos, Marrocos, por exemplo, que são todos, que é um país africano, ele é também um país muçulmano. Então, um afrodescendente quem é? A francesa lá, os marroquinos ou os negros? Para todo mundo ficar bem, na verdade, essa palavra foi inventada pelos americanos, para todo mundo ficar bem, como se negro fosse um insulto. Então, vamos trocar negro por afrodescendente, que reduz o insulto. Não reduz nada. O pessoal do candomblé, o pessoal mais sério, não fala essa palavra, afrodescendente. Eles são negros. E aí está muito claro quanto a posição deles. Quer dizer, e a maioria não aceita essa ideia de que a raiz deles está na África. Claro que está de todos nós, da humanidade está na África. A África, o homem apareceu na África. Então toda a humanidade é afrodescendente, toda. Não tem se o homem apareceu lá, se ele ficou em pé na África, se ele andou na África pela primeira vez. É todo mundo afrodescendente, quer dizer, o mundo é afrodescendente. E a gente fica sempre fingindo que a Europa apareceu, os brancos da Europa apareceram sozinhos. Não, eles são fruto da África. Então, isso é muito atrapalhado, muito confuso. Eu gosto da mãe Estela da Bahia, quando ela diz, a gente passou esses anos todos sem raiz, sem origem. Que história é essa de ir para a África buscar nossa origem? Nossa origem está aqui, na senzala, não é essa que é a nossa origem. E daí nós transformamos num novo povo. Porque senão, se fosse levar essa coisa a sério, nesse sentido inteiramente paranoico,
que é dito, feito pelos intelectuais, meus parceiros, feito pela academia e tal, dos africanos tem sua origem, o negro tem sua origem na África. Tal. Cada um de nós tinha que buscar sua origem europeia. Ninguém ia ser brasileiro, não ia ter brasileiro nesse negócio. Porque um ia ser português, outro ia ser grego, outro ia ser inglês, outro ia ter as origens. Porque o homem não nasceu no Brasil. Quem estava no Brasil eram os índios. Então, o brasileiro só é índio. Então, isso é uma confusão que todo mundo usa, quer dizer, principalmente o poder usa, o estabelecimento usa, para acalmar as coisas e ver se equilibra sem ferir demais, ao mesmo tempo sem ter a hegemonia, sem romper a hegemonia branca. Então, o branco é brasileiro, o negro é africano. Como? O branco é europeu. O branco não é brasileiro, o brasileiro é índio. Se é que depende da tribo, que a tribo também que atravessa de um país para o outro, que fica andando e tal. Então também nem assim é muito brasileiro, quer dizer. Então, mas já divergi demais, quer dizer, divaguei demais. Então eu fiz o filme por essa razão, para levantar essas discussões, levantar essas questões e começar a botar, principalmente para mostrar como o Candomblé é muito bonito. E como o Candomblé é uma coisa extremamente prazerosa. E a mim, como materialista, é uma religião que me fascina na medida em que é uma religião que não tem pecado. O fato de não ter pecado é a coisa mais próxima do materialismo que existe. O homem é responsável único pelos seus atos. Então não tem negócio de pequei, entendeu? E pecado é uma coisa complicadíssima hoje em dia de você fazer uma análise do que é pecado. Quer dizer, se for para esse Papa inteiramente enlouquecido, tudo é pecado. Né? Porque ele já voltou para a Idade Média, então tudo é pecado. Assim. Camisinha é pecado, peru é pecado, não sei o que é pecado. Tal. Então a gente fica mais, né? O Candomblé não tem pecado. O Candomblé também não tem preconceito sexual. Então o Candomblé não se incomoda com a existência ou não de homossexuais. Não é um problema que não existe no Candomblé. Simplesmente não existe. Não é sequer cogitado essa ideia. Entende? Porque o homem é dono do seu destino. Então, não tem essa ideia. Então, ele é uma região muito livre dentro, para mim, como materialista, isso é fascinante, você ter uma religião que não te impede de nada. Né? E só te impede, como diz a francesa, às vezes se você for se dedicar ao santo, não descumpra as coisas com ele, mas é um negócio que você resolveu fazer. Resolveu criar uma linha, você e o seu orixá. Mas se você não criar essa linha com o orixá, você pode continuar funcionando pelo mundo sem nenhum dos preconceitos dominadores que a igreja dominante, que é a católica, exerce sobre a gente. Entende? Então essa foi essa mistureba toda, foi a razão de eu fazer o filme. E há uns dias atrás, eu recebi um telefonema de um maestro extraordinário, chamado Edinho Krieger, que é um compositor fabuloso. Né? Ele ligou para mim dizendo que tinha gostado muito do filme e disse assim, mas você ao mesmo tempo faz um filme muito delicado, com o Candomblé, com a igreja, muito gentil, você faz um filme cruel. Mas como um filme cruel? Fiquei inteiramente preocupado. Será que o Edinho viu alguma coisa que eu não vi no filme? Eu disse, não, porque ele é um maestro, um compositor. Então, o mundo da música é muito mais importante para ele que o mundo político. Você sabe que a música do Candomblé é extraordinária, da igreja é chatíssima. Aí eu disse, mas a culpa não é minha, estava lá, porque fui eu que compus a música. Entendeu? Aí fiquei aqui no telefone e disse, não, é injusto e tal. E é verdade, quer dizer, ninguém consegue ouvir o Candomblé há muito tempo sem meio que move o corpo e acaba dando um ouvido. É isso, então,
Quem quiser perguntar, pergunta, porque eu tenho muita coisa a falar mais. Pode falar sobre a questão da religião umbandista nesse lugar, porque ela traz ela traz, pelo meu conhecimento, até onde eu tenho, ela traz esse sincretismo natural na religião, que é a junção da católica com... A Umbanda, na verdade, seria a única religião original no Brasil. Porque ela é criada por um grupo burguês, quer dizer, ela sai do seio da burguesia e mistura tudo quanto é religião, inclusive a religião, inclusive coisas japonesas, orientais, chinesas, do candomblé, da igreja católica, ela mistura tudo e faz uma religião extremamente própria. E ela faz questão de se vestir absolutamente branco, todos de branco, para que ninguém confunda ela com o candomblé. Então elas não vestem em nenhum momento as cores dos santos, porque elas não encaram os santos, os orixás, como divindades iguais ao candomblé. Então é uma outra coisa, é uma outra religião, quer dizer, que não se mistura com o candomblé. O candomblé não é, e o Umbanda são duas coisas inteiramente diferentes. Daí essa pesquisa para esse filme... Eu não mexi. Por que eu resolvi fazer o candomblé e a igreja católica? Porque são as religiões mãe, são as religiões originais, não original de nada, mas são as primeiras religiões, junto com o judaísmo. Mas o judaísmo no Brasil não teve o peso dessas duas religiões, apesar de ser muito importante em várias coisas. O judaísmo foi muito importante, mas ele não chegou a ter o tamanho do candomblé, nem o tamanho da igreja católica. E a igreja católica vem gerando não sei quantas mil seitas depois, desde da ruptura lá da reforma, tudo isso, até hoje tem milhões. E, por sua vez, o candomblé também foi gerando uma porção de outras religiões que foram originadas do candomblé, mas não são candomblé. Então, eu disse, bom, vou ficar com as duas, porque se eu tentar abranger mais, eu não vou ter perna para falar. De duas já vai ser difícil falar, imagino se eu meter mais uma no meio, ou mais duas, vai ser uma confusão interminável. Então, eu fiquei com as duas por isso, porque no meu ver elas são as mães. Né?